A paz, Senhor, irmãos. Abra vossas Bíblias no livro de João 4. João 4, 23. João 4, 23. Hoje eu quero falar para os irmãos dos verdadeiros adoradores de Deus. Que nos diz assim: mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura as tais que assim o adorem. Amém? Amém. Pode sentar. Então, o Senhor procura os verdadeiros adoradores. Glória a Deus. Então, prosseguindo, a expressão Deus é Espírito mostra que Ele não é um ser físico limitado a tempo e espaço. Ele está presente em todos os lugares e pode ser todos os lugares. Ele pode ser adorado e em qualquer local e a qualquer tempo. E a mais importante não é aonde adoramos, mas como adoramos o Senhor. Aqui tem 3 perguntas que diz assim: a sua adoração é genuína e verdadeira? É para a gente pensar, né? A segunda diz assim: você tem ajuda do Espírito Santo? A terceira diz assim: como o Espírito Santo nos ajuda a adorar? Ele ora por nós, como está lá no livro de Romanos 8, 26. Ensina-nos a palavra, e garante-nos que somos amados por Ele, como está no livro de Romanos 8, 26, né? E da mesma maneira, também o Espírito ajuda a nós nas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém para o mesmo. O Espírito Santo intercede por nós com gemido inexprimível. Amém. Irmãos, quantas vezes a gente está com problemas difíceis na vida, que nós não conseguimos pedir para Deus quais são as palavras certas para pedir para Ele nos ajudar. Então aqui está dizendo que o Espírito Santo, Ele intercede por nós nesse momento. Às vezes nós só choramos na presença dEle. Senhor, aqui eu estou com um problema, eu não sei o que fazer. E o Senhor dá a solução. Isso aconteceu comigo. O meu irmão estava passando por momentos difíceis e eu dobrei meu joelho em jejum e pedi ao Senhor: eu não sei o que fazer e nem aonde ir buscar solução para esse problema, mas o Senhor conhece. Um túnel o Senhor vai abrir para a gente, vai uma luz no fundo do túnel, porque eu só estou dando de frente com uma parede, não consigo passar, enxergar
enxergar o outro lado. Momentos difíceis que às vezes os irmãos nem conhecem. Mas o Senhor solucionou todos os problemas. Todos. Dos mais pequenininhos até os mais grandes. O Senhor teve presente ali. Então o Espírito Santo, ele ora, ele intercede por nós. Amém. Glória a Deus. Como cristão, nós não depende de seus recursos para lidar com os problemas, mesmo quando não soubermos as palavras certas para orar ao Espírito Santo. Ele ora com nós e ora por nós. Deus responde com o Espírito, eu ajudando a orar. Você não precisa ter receio de aproximar de Deus. Peça ao Espírito Santo para interceder por você, segundo a vontade de Deus. Então, quando levar seus pedidos ao Pai, confia que Ele sempre o faz o melhor. No livro de Romanos 5, e o verso 5, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Os 3 membros da Trindade estão envolvidos na salvação. O Pai nos amou tanto que enviou seu Filho para preencher a lacuna que existia entre nós, entre Ele. No livro de João 3,16, o Pai e o Filho enviado o Espírito Santo para encher nossa vida de amor e capacita-nos para viver pelo seu poder, como está lá no livro de Atos 1 e o verso 8. Com todo esse amoroso cuidado, nada mais nos resta a não ser servir a Deus completamente. No livro de João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer é muito mais do que chegar a um entendimento intelectual de que Jesus é Deus. Significa colocar a nossa confiança e segurança nele. O único que nos pede, que nos pode salvar, é confiar nossa vida presente ao nosso destino eterno e crer em Cristo. Crer é ter a certeza de que as palavras dele são fidelidade e que Jesus tem o poder de transformar-nos em alguém muito melhor. Se você nunca confiou, se nós nunca confiamos em Cristo, receber esta promessa na vida eterna e crer no livro de Mateus 2 e o verso 2 até o 11. Como adorar a Deus?
no livro de Romanos 12, e o verso 1, rogo vós, pois irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. De acordo com a lei, ao sacrificar um animal, o sacerdote deveria matá-lo, cortá-lo em pedaços e colocar sobre o altar. O sacrifício era importante, mas mesmo no Antigo Testamento, Deus deixou bem claro que a obediência do coração era muito melhor, né? Então, se nós, lá no passado, todo mundo sabe que o povo tinha esse sacrifício, né? Eles matavam os bichos, colocavam no altar e oferecia para Deus. Mas quando Jesus veio, que morreu por nós, ali na cruz, ele baniu tudo isso, né? Então ele morreu para nos salvar, para todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus. Porém, Samuel disse: porventura o Senhor tanto fazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça às palavras do Senhor. Eis que a obedecer é melhor do que o sacrifício, para sacrificar. E o atender-me melhor é do que a gordura de carneiros. Deus deseja que nós oferecemos como sacrifício vivo. Ele não quer o sacrifício de animais. Isso significa que devemos deixar de lado os nossos desejos para segui-lo, colocando a toda a nossa energia e recursos à sua disposição, confiante nele para nos guiar neste modo, como uma demonstração de nossa gratidão por nossos pecados terem sido perdoados. Amém. Eu acho que essa parte, por isso que tem as irmãs, né, da Igreja Católica, que elas se sacrificam, né, de tudo para poder seguir o Evangelho delas. E nós, irmãos, nós também nos sacrificamos, porque enquanto o povo está lá bailando, nós estamos aqui em oração, em louvor, em gratidão a Deus. Enquanto muitas pessoas estão churrascando, né, nós estamos aqui louvando ao Pai. E outras muitas coisas que o mundo nos oferece e que nós obtemos, né? Porque nós somos o sal da terra, que Jesus, que nós somos a luz e o sol da terra, né? Que as pessoas olham e falam: não, aquele é um servo de Deus. Então é por isso que nós somos diferentes, porque nós nos sacrificamos a nossa carne. Deus tem planos bons, agradáveis e perfeitos para os seus filhos. Ele quer que nós transformemos em
em pessoas com mente renovada, que vivam para obedecê-los e honrá-los, tendo em vista que Deus deseja somente o melhor para nós e seu Filho, para tornar essa nova vida possível com todas as alegrias que devemos obedecer. E Ele, como sacrifício vivo, e colocou-nos ao seu serviço. Paulo preveniu os irmãos em Cristo: não vos conformeis com este mundo. Os cristãos prudentes conhecem que grande parte do comportamento do mundanos foi descartado. Entretanto, nossos recursos em nós conformamos com os valores deste mundo. Devemos muitos além de comportamento e costume. Deve estar firmado em nossa mente, deixar Deus transformá-los em uma pessoa nova. Mudando suas maneiras de pensar. É possível evitar a maioria dos costumes mundanos e continuar a ser orgulhoso, cobiçoso, egoísta, rebelde e arrogante, somente quando o Espírito Santo renova, reeducar e redirecionar nossas mentes, somos verdadeiramente transformados, como está lá em Romanos 8, né? Porque os que são segundo a carne inclina-se para as coisas da mente, mas o que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Paulo divertiu as pessoas em duas categorias: aquele que se deixa controlar por suas natureza pecaminosa, é aqueles que seguem o Espírito Santo. Todos nós estaríamos na primeira categoria. Se Jesus não tivesse nos oferecido um escape, uma vez que tentamos respondidos a Ele, continuamos a segui-los, porque seu caminho nos traz a vida e a paz. Devemos diantemente preferir conscientemente certeza nossa vida em Deus, ler a Bíblia para descobrir as diretrizes divinas e passar a segui-las em cada situação de necessidade. Pergunte a si mesmo o que Jesus gostaria que eu fizesse. Quando o Espírito Santo indicar o que é certo, faça-o imediatamente.
imediatamente. Para saber mais detalhes sobre a luta entre a nossa natureza pecaminosa e a nossa nova vida em Cristo, veja o texto em Romanos 6 e o versinho 6 a 8. No livro de Efésios 4 e também no versículo 22 e 24. No livro de Colossenses também 3 e o verso 3 a 15. Efésios 4, 22 a 4, que eu já tinha falado, né? E quanto ao trato, passa-nos depois da velhice que se carrega e correm pelas consciências do engano. Nós devemos mudar. O que eu entendo nessas passagens, que nós devemos obedecer ao nosso Deus enquanto jovem, dar a nossa energia toda nas coisas do Senhor. E quando nós é jovem, é mais fácil para a gente ir para a igreja, cantar, servir o Senhor, ir nas festas da igreja, convidar o povo para vir, né? Então é muito mais fácil. Na velhice você já fica meio irrestritivo em casa, assim, dói as pernas, não tem muita força. Então, por isso que Jesus fala da mocidade, né? Nós devemos ser na igreja quanto mais jovem. E tinha mais coisas para me falar a respeito dessa pesquisa que eu fiz, que às vezes já faz tempo que eu fiz a pesquisa, já tem lugar que já está até meio apagado, que faz não dá para ler direito, vou ter que passar a limpo, verificar aonde está, todas as conversas. É muito importante que essas palavras de Jesus, e que nós devemos ser um adorador do fundo do nosso coração, né? Não é aquele adorador que vem na frente e canta, não é isso. O que Deus está querendo dizer, que nós o adoramos em espírito, em verdade. É, tipo assim, tudo aquilo que nós fazemos para Deus, que seja verdadeiro, né? Que nós vem na casa do Senhor, seja verdadeiramente, de espírito e de alma, corpo. Se nós vamos fazer alguma coisa para Deus, que nós fazemos, entendeu, amados? Não é cantar. Se nós vamos orar, dedicamos ao momento de oração, também é com espírito e verdade. E o Senhor vai estar pronto para poder nos atender. É a nossa oração. Seja que hora for, 3 horas da manhã, eu costumo orar às vezes 3 horas da manhã. 3 horas, 2 horas. Às vezes tem um grupo de oração, então a gente faz a oração, né? Amém. E quando os irmãos também se acordarem à noite, às vezes com esse frio, às vezes é ruim para a gente levantar, dobrar o joelho, às vezes dói, está doendo, né? Que a gente quer ir idoso. Aí você fecha os olhos e fala, Senhor, aqui eu estou, né? E você entra em contato com Deus. Porque o que eu descobri, amados, que nós devemos orar todos os momentos. Amém. Você está em constante oração aqui dentro da sua cabeça. Lá no passado tinha um grupo de pessoas que eles viviam nas esquinas, gritando em oração, né? Queria mostrar que eles eram muito santos, diferentes. Queria mostrar a diferença. E Jesus não gostava disso. Ele disse assim, ele ensinou que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta, fechar a janela e em silêncio você entra em contato com Deus e faz o teu pedido e secretamente Ele vai te atender para as pessoas verem que você foi atendido. Então, que é a ação de Deus na tua vida que as pessoas vão ver através da sua oração em silêncio. Amém. Né? Eu lembro uma vez eu estava
Japão e tinha bastante irmãos. Aí eu estava orando assim, de boca fechada no espírito. Aí o pastor passou por mim e falou assim: abre a boca, irmã. Eu falei: abre a boca? E para que eu vou abrir a boca? Se meu Deus não precisa. Ele me escuta aqui dentro da minha cabeça, dentro do meu coração. A minha sinceridade, ele vai escutar. Mas não falei nada para o pastor. Porque o maligno, ele fica de olho nas tuas orações para ver o que você está pedindo, para poder impedir. Agora, se você ora em silêncio, você e Deus, eu quero ver como é que ele vai fazer. Ele vai ficar curioso, mas não vai conseguir fazer nada. E em silêncio o Senhor vai te atender a sua oração. Amém. Amém, amado? Então são essas as palavras que eu trouxe para vocês. Eu espero que vocês reflitam aí durante a noite. Ontem mesmo eu falei para a irmã Beatriz: o que eu falei, irmã?